É, corajosos ou medrosos? Ou corajoso ou medroso? O que você escolheria, se você pudesse escolher? Podem participar. Se você pudesse escolher hoje, você prefere ser um corajoso ou um medroso? Corajoso, né? Corajoso. Todo mundo escolhe corajoso, né? Acho que é natural. Então deixa eu contar uma história para vocês. Eu hoje estou mais para medroso. Tá mais para medroso. Certo, a gente tem que ser sincero, né? A realidade, ela Verdade, tem que ser dita. Bom, verdade. eu quero falar sobre guerras com vocês. Por que guerras? Primeiro porque eu vou entrar num contexto de guerra, no texto bíblico. Eu quero falar com vocês sobre 2 capítulos, mas eu não vou lê-los completamente. Nós vamos pegar partes desse texto para a gente conversar. Pegar aquilo que é importante, aquilo que é essencial. E um outro ponto muito importante, e aí eu vou começar fazendo a minha introdução. A minha introdução é um sentido de guerra por um motivo. Eu não sou de berço adventista, minha mãe está presente e pode comentar sobre isso em algum momento posterior para vocês. Mas eu fiz algumas coisas na minha vida quando eu era mais novo. Eu aprontei algumas coisas e não fui um menino ruim, mas eu aprontei muita coisa. E eu lembro que, em determinado momento, eu acabei mexendo com um rapaz que morava lá no que nós chamamos de vila, mas não é vila, morava lá perto de casa. E esse rapaz me ameaçou, inclusive a gente acabou. Bom, não vem ao caso, acabamos tendo problemas depois. E eu lembro que foi uma das poucas vezes em que, diante da minha coragem infantil, eu senti medo. Medo de que aquele homem fizesse mal para minha família, fizesse mal para mim. E é vergonhoso, às vezes, a gente dizer, admitir que nós temos medo, né? E é natural que as pessoas elas finjam ou tentem mascarar os seus medos. Então, por isso mesmo, nós não abrimos o nosso coração. Mas veja, o medo ele é muito presente na vida do ser humano. Ainda que ele não tenha uma forma que a gente possa defini-lo, nós sabemos que ele está presente na nossa vida diariamente. E hoje, quem sabe, o nosso grande medo seria, será que as coisas vão voltar ao normal? Ou será que Jesus vai demorar muito para voltar? Quais são os nossos medos? Bom, eu não sei quais são os teus medos, eu sei quais são os meus. Hoje eles deixaram um pouco de uma parte da infantilidade e ganharam uns tons mais adultos, mas ainda assim são medos. Como uma criança teme, o adulto teme igual. Bom, o texto bíblico vai ficar preso hoje nos livros de Juízes, os Shoftim, que são os juízes de Israel. O livro de Juízes, no capítulo 6 e no capítulo 7, eu quero abordar com vocês aquilo que é uma das histórias mais importantes do livro de Juízes. Mas antes eu quero falar sobre o contexto, para que a gente possa entender bem o que está acontecendo no livro de Juízes. A gente tem que entender o seguinte: o livro de Juízes ele surge justamente por um motivo. Ele surge porque Israel não conquistou as terras prometidas. Ele não, ou melhor, não conquistou a terra prometida completamente. Se você for ver geograficamente, desde o rio Eufrates no norte até embaixo na travessia do rio Egito, toda aquela terra deveria pertencer a Israel. Porém, a gente sabe que isso não acontece, uma vez que o livro de Juízes relata diversas lutas que acontecem com aqueles povos da terra. O próprio livro de Josué, quando termina dizendo assim: olha, vocês têm que conquistar aquilo que falta. E é interessante. Israel quase que incontável, assim, praticamente todas as 12 tribos elas ficam próximos a montanhas, enquanto que as regiões planas, uma vez que Israel, a gente hoje imagine talvez Israel como um terreno todo deserto ou cheio de montanhas somente, mas não. Você tem o mar, você tem terrenos como praias, você tem cachoeiras, você tem lugares assim arborizados, muita árvore, são grandes montanhas, você tem um rio, talvez, se eu não me engano, o menor rio, um rio com menor estatura abaixo menor abaixo do nível do mar, que é o Rio Jordão. Então você tem essas estruturas, ela é bem variada. E bom, como Israel não conquista tudo, começa então o período do juízo, em que homens, que nós chamamos de líderes carismáticos, eles são eleitos. Como que eles são eleitos? Bom, não existe um processo, não existe um método. O que invariavelmente acontece em quase todos os casos, exceto de um? Sansão é o único que é chamado antes de ser criança, antes de ser um adulto. Todos eles são líderes, no mínimo, controversos, pois apesar das suas... Pode passar, amor. Só um pouquinho, gente. Pode passar, minha flor. Apesar de serem líderes controversos, eles são líderes carismáticos e principalmente líderes militares. Porque em Juízes nós vemos o tempo todo essa tomada de poder pela espada mesmo. Você tem a história de Eude, você tem a história de Otoniel, você tem a história de Gideão, você tem Sansão, Sangar, e apesar de Sangar ser o menor, talvez, né? Que menos versos falem. Bom, o fato é que o livro de Juízes ele segue um ciclo, e esse ciclo começa na história de Gideão, também
como todo livro você vai perceber, até a história de Sansão é o seguinte. No verso 1 diz assim, e acompanha comigo na leitura no seu texto, no capítulo 6. Diz assim, os filhos de Israel, ou melhor, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Bom, o fato é que, após a última libertação, que você vai ter a história de Débora, Jael, Cícera, que é um homem, você vai ter essas histórias, o povo foi liberto, porém, novamente, o povo volta a pecar, e por voltar a pecar, o povo agora cai de novo na desgraça de fazer o que é mal diante do Senhor. O povo esquece muito rápido aquilo que Deus tem feito. Mas o ciclo é esse, o povo faz o errado, então eles tomam uma atitude, o povo toma uma atitude, que é o verso 6, diz assim, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja, esse ciclo é importante para que você entenda o seguinte. O texto hebraico ele vive de repetições, essas repetições elas acontecem constantemente para que você preste atenção. Isso é o jeito de chamar a atenção de você. Imagina que toda vez que você vê uma palavra repetindo, uma ideia se repetindo, é como se o autor tivesse escrito antes assim, ó, atenção, essa parte aqui é muito importante. Então isso acontece aqui. E esse ciclo começa então. O povo peca, o povo clama, e agora Deus toma uma atitude. E nós vamos ali, a atitude que Deus toma é lembrar o povo. No verso 7 ao 10, eu não vou ler, você pode ler, que é o seguinte, Deus lembra ele. Vocês estiveram no Egito como escravos, e agora eu vou libertar vocês. A resposta é, eu já libertei vocês no passado. Interessante. E aí, então, se dá o início da história, o chamado de Gideão. Gideão, que é um homem aí que muita gente gosta de pregar, e quase sempre as referências que nós fazemos é sobre os 300, alguns gostam de falar sobre o filme dos 300, alguns gostam de falar sobre o processo que foi feito, mas eu não quero me atentar a isso, eu quero me atentar a um ponto importante, que para mim é importante nesse texto. Porque assim, ó, o verso 11 diz assim, depois que um profeta vem e fala sobre o que o Senhor disse, então que Deus iria libertar eles como libertou no passado, Deus agora chama Gideão, diz assim, verso 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor, que é o Malech Adonai, que é o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Bom, aqui nós vemos uma figura não muito valente. Por quê? O lugar de malhar o trigo não é no lagar, porque o lagar é onde você mexe com as uvas. Possivelmente não tivesse na época das uvas, e por isso Gideão escolheu ir para o lagar onde ninguém encontraria ele. Porque se você for ler o contexto ali, um pouco antes, no verso 2 desse texto, os midianitas, junto com os amalequitas e junto com o povo do Oriente, provavelmente o povo da Mesopotâmia, eles vinham até Israel e tomavam os trigos, os alimentos, o gado, e diz que eles vinham como gafanhotos, só uma referência ao que está acontecendo. Gafanhoto onde passa, destrói. Então Gideão está escondido. Mas quando o anjo aparece para ele, o anjo estranhamente fala uma frase para Gideão, diz assim, ó, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. A expressão para homem valente é Gabor, ou Re e Raiol. Re Raiol. Gabol, Re Raiol. Que é interessante, que é como se fosse uma dupla afirmação. Vai no teu poder, na força do teu poder. É essa expressão. É uma expressão que pode ser considerada, talvez, com outros sentidos, mas é uma expressão de entonação, de poder. Vai no teu poder. Então, é interessante, um homem que se esconde é chamado de homem valente. E você vai ver que quando esse homem valente começa a falar, antes da gente entrar na batalha, mas quando esse homem começa a falar, ele começa a dar um monte de desculpa, né? Ele começa a questionar, mas por que o Deus do passado, que nós ouvimos nos nossos pais, não se levanta hoje? Ele não trabalha, isso você vai ver no verso 13 e no verso 15. E ao mesmo tempo que ele questiona do passado, ele está questionando também do presente, porque, mas ele fez no passado, mas hoje o Senhor não faz mais nada por nós, não nos liberta. Ellen White, quando comenta sobre isso, ela vai dizer que Gideão estava no lagar pensando em como libertar o povo, como que o povo poderia ser liberto desse mal. Interessante. Um homem que se esconde, mas pensa na libertação. Então, o que é anunciado, o que o texto está anunciando lá desde o capítulo 6, vai se cumprir no capítulo 7, que eu quero passar direto com você para o capítulo 7, porque eu vou finalizar a história e a gente vai entrar nos pontos que eu acho que são interessantes. No verso 7, no capítulo 7, perdão, no verso 15, 18, o que acontece é o seguinte,
os instrumentos de batalhas têm que ser tomados. E aqui alguém, aqui Ellen White comenta, diz que o Senhor é que deu essa recomendação, que o instrumento de batalha do povo era, peguem no verso 15, cada um tenha nas suas mãos, então, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Então, provavelmente o cântaro estava com uma tocha dentro do cântaro, porque, obviamente, ele não tem 3 mãos, né? Uma leva a trombeta, na outra teria que levar as outras 2 coisas. Então, interessante. Você conhece a história, os homens que pararam para tomar a água, Deus disse, não, separa. Gideão não fez a proclamação de guerra, que é normalmente feita em Deuteronômio, vai dizer assim, ó, quando vocês forem para a guerra, anunciem aqueles que fizeram casa novos, que casaram-se há pouco tempo, voltem para a batalha. Voltem para a casa de vocês. Gideão parece que, pelo número pequeno de 12 mil, ou se eu não me engano, 12 ou 32 mil, ou são 32 mil, se eu não me engano. Na verdade, 22 mil. E 10 ficaram. Daí já por medo, 10 ficam. E depois, com o processo da separação nas águas ali, mais outra parte vai ficar desses 10 mil aí. Você vai tirar 9.700 e 300 só vão ficar. 300 guerreiros vão ficar para lutar contra um exército infindável, um exército gigante. Bom, as armas são trombetas, cântaros e tochas. Não é muito comum, né? Normalmente, hoje em dia, a gente tem um cenário que as pessoas normalmente defendem certas coisas, mas o fato é que essa história lembra-nos das trombetas, da trombeta tocada, em Jericó, em que Deus manda, peguem as armas de guerra. Quais são as armas de guerra, Senhor? A trombeta. Cantem, louvem o Senhor, levem instrumentos de louvor, ainda que sejam também instrumentos de batalha. Mas o fato é que, quando o povo ouve aquele monte de gente trocando trombeta, que não era comum todos os soldados trocarem trombetas. O fato é que quem tocava trombeta são os capitães, normalmente. Você sabe que no exército cada um tem sua função e não era diferente nessa época. Só que quando eles ouvem 300, o que eles imaginam? Que cada capitão tivesse 1.000 homens, ou seja, eles tinham 300 mil homens de batalha. E com aquele barulho, os cântaros no chão e aquela imagem de fogo chegando por todos os lados do acampamento, diz que o Senhor, deixa aqueles homens ensandecidos, os midianitas estão perdidos, e começam a lutar entre si, alguns se matam, outros fogem. Quem são os midianitas? Essa é a pergunta que talvez você não tenha se feito. Os midianitas, eles são filhos de Quetura, com Abrão. E quando você vê o episódio de José, se você for para Gênesis dedica um bom espaço de texto para José, você vai perceber o seguinte, que José é levado pelos ismaelitas e os midianitas. E Ellen White vai dizer que não eram dois grupos de caravana, mas um só. Então, interessante. Era um grupo só. Os 2 filhos de Abrão, juntos, que levam gente da descendência de Isaac embora. Os midianitas são esse povo também que se une aos moabitas em Números 25 e em Números 31, Deus faz com que eles morram, ou grande parte morrer. Aqui eles têm a sua vingança. Eles estão dominando o povo de Israel. E o povo de Israel agora é liberto por esse homem chamado Gideão. Interessante, né? Um homem chamado Gideão, um homem qualquer. Bom, um homem como todos os homens. Esse aqui, deixa eu apresentar para vocês aqui. Aqui. Esse é o Vale de Jezreel, em Israel. É um vale plano, onde diversas batalhas acontecem. Você vai pegar a história de Cícera e Baraque e Débora, é aqui que acontece. Débora, no seu cântico, diz: o Senhor fez chover e as águas transbordaram, e os carros dos cananeus pararam, não conseguiam mais ir para frente, então Israel ganhou a vitória naquele momento, pela chuva do Senhor. Baal é o deus da chuva cananeu. Baal é o deus que com seu sêmen, ele frutifica a terra. Só que quando os cananeus vão enfrentar Israel, quem faz chover não é o Baal, mas quem faz chover é o Senhor de Israel. Interessante. Bom, eu quero ir para o que importa. É como a palavra temer, Iahá, vai aparecer 8 vezes no livro de Juízes. E 6 vezes relacionados a Gideão, na sua história. Por que eu quero dizer isso? Bom, isso que é no mínimo interessante para nós. A primeira vez que ela aparece no caso de Jael. Jael diz para Cícera: não tema, deita aqui. E ele deita. E o que acontece? Bom, Cícera pega um aguilhão, uma estaca, e crava na cabeça dele.
Esse é o primeiro relato que nós temos sobre não temer. Bom, o último relato também está fora do nosso texto, porque ele aparece para Sansão, melhor, para a mãe de Sansão, que é lá em Juízes 13, verso 6. Em ambos os casos, e ali nesse segundo caso é temer, porque o anjo do Senhor apareceu a ela, e ele era temeríssimo, ou terribilíssimo. Ela vai usar uma expressão assim traduzida, né, para nossa língua. Bom, e agora eu quero ver com vocês essas 6 vezes que aparece esse texto. A primeira vez que aparece é no 6, verso 10. Diz assim: E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. A primeira referência no texto de Gideão é Deus dizendo para o povo, aquela revelação do profeta, dizendo assim, não temam, o Senhor está com vocês, o Senhor cuida de vocês. A segunda vez que aparece é no verso 23. E agora sim é a referência ao nosso personagem, que ele diz assim, ó, porém, o que lhe disse, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, nem não morrerás. Gideão, ele fica com medo porque ele descobriu que ele viu o anjo do Senhor. E não fez cair fogo na oferta, mas fez subir fogo da oferta. E a expressão é diferente, mostrando o poder de Deus. Não interessa de onde o poder vem, não interessa de onde. Se você for pegar o Deus cananeu Baal, ele tem nas suas imagens sempre um relâmpago na mão, porque ele mandava fogo do céu. E quando você vê, por exemplo, Israel, você vê Elias lutando com os profetas de Baal, e quem manda fogo do céu é o Senhor, não Baal. E agora aqui de novo, só que em vez de mandar fogo do céu, do chão sai fogo para cima, mostrando o poder desse anjo do Senhor. E ele diz, não precisa temer, você não vai morrer. E existe toda uma interpolação o tempo todo entre um personagem e outro. O anjo do Senhor ou é o Senhor que está falando com ele? O tempo todo essa referência ao personagem. Bom, a próxima vez que aparece o verso, vai ser no verso, a expressão, vai aparecer no verso 27, que é o temer. Então diz assim, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não fez de dia, mas de noite. Alguns vão dizer que é prudência, outros vão dizer que é medo. Mas, de fato, o que aparece é que ele temia os homens daquela cidade. E não os deuses daquela cidade, mas os homens. Deus dá uma ordem. Primeiro, quando ele vê o anjo do Senhor, ele constrói um altar. E ali o anjo diz, bota aqui tua oferta. Ele bota a oferta e ele queima. O anjo queima. No segundo, agora, ele vai até a casa do seu pai e ele tem que derrubar um altar. Você vê a confusão religiosa, porque quando ele derruba o altar, ele tem que oferecer sobre aquele altar. Deus manda que ele ofereça. Deus que instituiu o sacerdócio, ele define quem pode oferecer e não. Só que Gideão não é um sacerdote para poder oferecer. Mas o fato é que Deus permite naquele momento. Dada a confusão do povo, Deus permite que ele possa oferecer. E ele oferece. Com medo. Ele derruba aquelas imagens. Primeiro ele derruba, na verdade, o altar e depois o poste de Áshera, que era a deusa pagã cananeia, e oferece um sacrifício ao Senhor. E aí, mas ele por temer aqueles homens, ele vai de noite. E o pai de Gideão, muito sábio, diz, não, vocês não têm que matar o meu filho, para aqueles homens da cidade, não. Que mate o Deus que ele derrubou. Se Baal é o Deus, que ele mate, que ele se vingue por nós. E Gideão sai por aí, então ele recebe até um novo nome, Jerubaal. Bom, no verso 7, capítulo 7, verso 1, você vai ver o nome dele. Mas no verso 3 do 7, diz assim de novo. Apregoai, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Naquele momento, Deus mandou falar para Gideão, já que você não mandou o povo, já que não aconteceu a separação antes, eu vou separar vocês. O fato interessante, Gideão pede 2 provas para Deus. Da lã. Uma que a lã esteja molhada, outra que a lã esteja seca e o chão molhado. Deus faz 2 ordens para Gideão. Primeiro, que ele separe esses homens que têm medo, e esses homens saem, e depois, que eles possam beber água para ser separados. Deus ouve Gideão, mas Gideão tem que ouvir agora a Deus. E o ponto ele separa, os que têm medo vão embora. Você percebe que muitas vezes, e quase todos os contextos, a palavra está relacionada, 2 vezes ela aparece aqui nesse contexto que nós lemos. Ao Senhor dizendo para Gideão não temer, uma para ele não temer e outra para que ele separe os medrosos. E outra dizendo que ele temia o Senhor, temia aqueles homens da cidade. E a última vez que nós vamos ver esse texto, essa expressão, vai ser no verso 10, que diz assim, se ainda você teme, ele está dizendo para Gideão, que Gideão agora começa, eles bebem água, e provavelmente Gideão tivesse com medo por causa do número, né? Você vai ver, estavam o arraial dos midianitas abaixo dele no vale, no verso 8. Um medo. Eles estavam vendo no vale de Jezreel, aquele vale que eu mostrei para você,
esse vale aqui tomado de gente. E Gideão diz, mas como que a gente vai lutar com 300 homens? Como? É impossível. E aí diz assim, eu vou começar no verso 9 para você entender melhor. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. E ele diz ainda, Senhor, se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial. Bom, alguns vão dizer, não, Gideão tomou as decisões certas. Mas Deus disse, se você ainda teme, se você ainda tem alguma desconfiança, veja, tudo isso que aconteceu até aqui, Gideão já tinha comprovações de que Deus estava ali. O anjo apareceu, queimou a oferta, o Senhor disse para ele não temer, o Senhor molhou o chão e deixou a lã seca, molhou a lã e deixou o chão seco. Então, diversas respostas. Depois o Senhor disse, ó, separa os homens, manda diversas respostas de Deus. Gideão ainda estava com medo. Ainda estava com medo. E ele desce. E aí está o ponto do que eu quero chegar com vocês. Ele desce ao arraial. E aqui está a loucura da história. Porque até aqui Deus falou para Gideão. Mas nesse momento da história, Gideão desce. E no verso 13 e 14 diz assim, ó, eu não vou ler, tá? Só vou ler o comecinho. Chegando Gideão, pois, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. E disse, então ele conta o sonho. Aí uma cevada bateu em nós e derrubou todo o nosso arraial. E aí então outro homem responde, interpretando o sonho, diz assim, respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Não, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. E aí quando Gideão ouve essa história, ele ganha força. E aí diz assim, ele ouviu isso e o anjo do Senhor havia se, o Espírito do Senhor, na verdade, tomou conta de Gideão. E aí, então, Gideão vai ao ataque. Vai, até aquele momento, ele vai lutar contra esses homens e vai vencer, como nós já falamos. Mas o ponto é, Ellen White, no livro De Atos às Nações, na página 257, diz assim, grande erro é confiar em sabedoria humana ou números na obra de Deus. O trabalho bem-sucedido para Cristo não depende tanto de números ou de talentos, como da pureza de desígnios, da genuína simplicidade, da fervorosa e confiante fé. Diante de Deus, irmãos, todos nós somos iguais. Irmãs e irmãos, diante de Deus, todos nós temos os nossos medos. E quem somos nós diante de um Deus que é todo-poderoso? Essa é a pergunta. Qual é a nossa coragem diante de um Deus assim? Nossa coragem não tem valor nenhum. As nossas decisões não têm valor nenhum. O que vale, de fato, é a decisão do Senhor. O que vale mesmo é a forma que Deus dirige as coisas. Gideão temia, como todo homem teme. Isso não é um motivo para que a gente, às vezes... Sabe o que acontece? A gente vive uma sociedade hoje que ela está cansada de coisas falsas. Cansada. Você vê isso nas redes sociais, você vê isso em todo lugar. As pessoas estão cada vez mais se expondo para mostrar quem são. Você pega grandes personalidades. O Whindersson Nunes estourou no YouTube. Por quê? Ele contava uma realidade triste, uma coisa ruim que acontecia com ele e fazia graça disso. Isso conquista o coração. A genuína sinceridade. Muitas vezes o que eu vejo são crentes que fazem o serviço de Satanás, fingindo que não temem. Fingindo que não, tá tudo certo, mas quando na verdade elas não são sinceras naquilo. Dão respostas prontas para coisas que não devem ser respondidas de pronto assim. Mesmo Cristo chorou na cruz, chorou no Getsemane. Mesmo Cristo sofreu. E ele que é o nosso Senhor e nos salvou por isso. Mesmo Paulo e outros discípulos em suas próprias batalhas tinham seus medos. A gente não deve fingir que a realidade não é assim. A gente quer fingir que somos crentes superpoderosos, autodependentes. Quando na verdade Deus nos chama a ser dependentes dele. A gente hoje ouve tanta coisa, você vai ver o que tem atrás do perfeccionismo, nada mais. Se você ler qualquer material sobre perfeccionismo, o fundo disso é que eu sou dependente, eu consigo me virar por minhas próprias pernas. Mas quando Deus nos chama, ele nos chama para ser dependentes dele. Gideão estava ouvindo, mas não entendeu. Não entendeu, continuava temendo. Deus está dizendo para ele, eu sei que você teme. Deus não diria para ele não temer se ele não tivesse temido, se não tivesse medo, na verdade. Mas veja, o princípio do temor é a sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor. É o que Provérbios vai dizer, quem está acompanhando o ano bíblico sabe. Mas você percebe como é diferente a perspectiva de um para outro? Isso foi o motivo de eu ter escolhido esse sermão ontem. Conversando com a minha esposa, eu disse para ela, você percebe como é diferente como as pessoas veem? Porque no verso 14, o homem que interpreta o sonho diz, isso não é senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele, Deus o entregou aos midianitas e todo esse arraial. Enquanto Gideão estava com seus conflitos pessoais, diante das lutas, diante das suas dificuldades, diante dos seus pecados a serem vencidos, Deus ainda estava atuando.
E diante da outra perspectiva, alguém que olhava de fora, dizia, o Senhor deu a vitória a esses homens. Mas para Gideão, ele temia, ele tinha medo. Mas o Senhor tinha dado a vitória a Gideão. O Senhor deu a vitória. O Senhor ia à frente. Com espadas? Não. Com lanças ou arcos e flechas? Não. O Senhor ia à frente com trombetas, com sons de louvor. Ainda que seja uma trombeta, um chofar, um grito de carneiro também que anuncia a guerra, mas também é anunciado nos louvores, é usado nos louvores. Perspectivas diferentes. Bom, e quando o medo some de Gideão, o que ele faz? Bom, vou dizer para você o que acontece quando Gideão para de temer o Senhor. Ou perdão, quando ele para de temer, para de sentir medo. No verso 20, e esse é o último verso, eu apresentei para vocês os 8 versos em que aparece o texto de Juízes. No verso 20 diz assim, e disse a Jéter, seu primogênito de Gideão, dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou a sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Ele tinha medo porque era jovem. O filho de Gideão é mandado, Gideão diz, mata esses 2 homens, são príncipes. Se você for ver, começa uma guerra entre os irmãos. Já tem uma guerra entre os irmãos. Né? Midianitas são filhos de Abrão também. Está havendo uma guerra entre irmãos. E essa guerra entre irmãos vai despontar numa outra guerra entre irmãos. Os efraimitas vão lutar contra Gideão, que vai acabar cometendo, Gideão vai cometer alguns equívocos. Vai acabar sendo, quando ele é questionado sobre não ter chamado os efraimitas, ele se defende. Quando ele questiona os efraimitas, ele se defende, ele não aceita, então ele vai levantar guerra contra o seu próprio irmão, contra o seu próprio povo. Você vai ver isso no final de Juízes. A conclusão de Juízes é guerra entre irmãos. A tribo de Benjamim é quase exterminada. Mas o fato é que aqui, Gideão perdeu medo. Parece que ele perdeu medo, porque o filho dele tem medo agora. Por ser novo, ele não quer matar aqueles homens. Mas o Senhor acaba agindo, né? E o homem, Gideão, ele acaba ferindo aqueles homens, ele os mata, sem dó. O texto é bem claro no verso 21. Então disseram Zebá a Salmur, levanta-te, arremete contra nós, porque qual o homem tal a tua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zebá e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus caminhos. O ponto é esse, irmão. Às vezes o temor é que nos leva ao Senhor. Às vezes é em períodos de crise, e Ellen White fala sobre isso, eu acho interessante, quando ela fala sobre a peste negra, quando atingiu a Espanha e alguns lugares da Europa, ela fala que depois daquele período de crise, aquele período de dor, período de morte, as pessoas se voltaram a Deus. É estranho, mas o medo nos leva ao Senhor. Quem sabe você esteja com medo só desse momento da história. Assim como eu também tenho. Eu confesso que eu não sou muito alarmista. Eu gosto de estudar as profecias, a gente sabe que ainda tem coisas a serem cumpridas. Mas o fato é que Jesus virá. A gente querendo ou não, a gente estando pronto ou não, Jesus virá. E o ponto é esse. Quando que nós vamos nos preparar de verdade? Quando nós vamos considerar a vinda de Cristo como realidade? Você tem uma mensagem a pregar, assim como eu também tenho. Que a gente possa ser sinceros na nossa vida diária com Cristo. Que as nossas orações não sejam falsas orações, vazias orações, só para cumprir tabela, mas sejam orações que demonstrem o nosso sentimento, o vazio que muitas vezes a gente sente, os medos que a gente sente, a realidade. Abrir nosso coração para Deus é isso. Não fazer orações inventadas, não fingir que nós não temos medo, mas sermos sinceros, entregar aquilo que nós temos a Ele e pedir que Ele nos ajude a vencer. É isso que acontece quando o medo some, o homem toma a frente, o homem faz do jeito que ele acha certo. E aí está o grande erro. A gente acaba cometendo a falha de esquecer que é Deus que está dirigindo as coisas. Os pontos que eu gostaria que você lembrasse no dia de hoje. Os ciclos que existem no livro de Juízes. Por que eu quero que você lembre disso? Por um motivo. Se você estiver estudando sua Bíblia, se for ler o livro de Juízes, eu quero que você lembre disso. Existem ciclos. E esses ciclos eles se repetem o tempo todo. É Deus ali olhando e Deus dizendo o seguinte: o povo caiu. O povo clamou por mim. E agora eu vou responder esse povo. E Deus vai lá e responde. Levanta o juiz liberta o povo e o povo vai de novo pro buraco. Esse é o ciclo da vida humana. Muitas vezes Deus nos liberta das nossas falhas e nós, por amarmos os nossos erros, acabamos cometendo os mesmos erros. A gente tem que pedir uma transformação diária. Uma memória diária para Deus. Que não nos deixe esquecer daquilo que realmente é importante. Não nos deixe esquecer das vitórias, do cuidado, de como é nos sentirmos quando nós não temos Deus. De como é vazio o lado de fora da caixa onde Deus existe.
O medo ele é real. As pessoas estão passando por esse período de medo. E aproveitem isso. Sintam os seus medos também. Eu sei que vocês não sentem, mas enquanto vocês tiverem medo, quem estiver de fora tem que ver o seguinte: o Deus de Israel está com esse povo. Preguem o que tem que ser pregado, falem o que tem que ser falado. Anunciem. Usem suas redes sociais. Essa é a ferramenta que Deus deu para nós nesse momento. Preguem o evangelho. E o último é confiança. Confiem. Não em mim, não no que eu disse, não em outra coisa, senão na palavra de Deus, porque Jesus disse: eu estou convosco até a consumação do século. Ele está aguardando e muito em breve nós o veremos nas alturas. Essa é a nossa esperança, é o nosso anseio, e eu espero que esse fogo ainda queime no seu coração. E tendo isso em mente, eu gostaria de fazer esse apelo para você. Não deixe que o medo presente oculte a presença de Deus em sua vida. Sinta seus medos, mas não esqueça, Deus está junto. Não esqueça que Deus está presente. Lute, mas lute com Deus, lute ao lado dele. Enfrente o que você tem que enfrentar. Vença o que você tem que vencer. Mas esteja sempre disposto a galgar mais um pouquinho, a encontrar Jesus mais perto. Que esse seja o desejo do teu coração e do meu. Que Jesus seja presente na nossa vida, mas também que outras pessoas ouçam desse Cristo nesse momento de pandemia, isolamento social. Que as pessoas sintam que Jesus realmente ele é real. E que a necessidade, o medo, as levem, então, em direção a Jesus. Esse é meu anseio. No meu coração eu tenho visto pessoas se decidirem. E muito mais pode acontecer se essa igreja se levantar na hora e na maneira certa. As 10 virgens dormem. Somente 5 acordam. As outras não. Mas as 10 dormem. Vamos orar nesse momento. Assim como você está, eu vou te dar alguns segundos. Eu não sei quais são os teus pecados e as tuas dores. Eu não sei o que você tem que enfrentar e o que você tem que vencer. Eu não sei. Mas você sabe. Coloque isso diante do Senhor. É o teu casamento, pecados acariciados, coisas que te afastam de Deus. Coloque isso nas mãos de Deus. E Ele, que tem todo o poder, vai te libertar. Senhor Deus, nesse momento nos colocamos diante da tua presença, tendo a noção de que nós temos as nossas próprias falhas, nós temos nossas próprias limitações, mas o Senhor que vê de fora vê que você já vê o princípio e o fim desde o começo. O Senhor vê tudo e sempre tudo. Nós não conhecemos o final desse mundo, nós sabemos que ele vai terminar. Aguardamos o teu breve retorno, que pode acontecer a qualquer momento. Nós aguardamos, Senhor, fielmente a tua palavra e o teu testemunho, aquilo que o Senhor revelou para nós, para que te servamos da melhor maneira. E que agora, nesse momento de crise, a voz que tem que clamar no meio dessas trevas, ela clame. Que cada um de nós assuma a responsabilidade de pregar o Evangelho, de apresentar o Cristo vivo, mas também apresentar Cristo crucificado como o Salvador dos nossos pecados. E lembrar a todos o motivo da nossa esperança, que é o breve retorno de Cristo. E apesar de quem somos, o Senhor é acima de todos em nós. Esteja conosco, nos permanece e nos guarde. Em nome de Cristo Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém.